Chamem a gente quando não tiver trilha. Eu tenho que fazer uma coreografia. A vinheta dá o tom aqui na Band News FM. O assunto é eleição. Muito bem. E falta o que aí? Falta um mês pro primeiro debate, né? Um mês para o primeiro debate. Ontem o Grupo Bandeirantes, a Band TV, lançou aí um programa especial que irá ao ar todas as segundas-feiras, aí durante este período pré-eleitoral e período de campanha também. Ontem marcando justamente essa data que o Giba nos trouxe, um mês para o primeiro debate que vai ser realizado simultaneamente pelo Grupo Bandeirantes em várias cidades, nas capitais, principalmente, Sim. Porto Alegre, inclusive. A gente já está aqui mobilizando, já houve contato com algumas pré-candidaturas definidas e assim que tivermos as demais definidas também serão contatadas para estarem aqui presentes no primeiro debate, que é a tradição do Grupo Bandeirantes abrir a eleição. Já bota aí na tua agenda, dia 8 de agosto. 8 de agosto. Primeiro Estarei em debate. férias. Vai estar em casa assistindo. Com certeza. Sim, óbvio. Mas primeiro Até debate. porque assim, debate é tarde da noite, né? Se eu tô de férias é mais fácil assistir. Sim, Sim, verdade. e Giba, o Grupo Bandeirantes sempre se caracterizou por abrir os trabalhos. Começa com a gente. E assim, quando eu não estava na Band, eu sempre ficava muito ligado na Bandeirantes. Tava pensando, tomara que me chamem. Por causa disso, assim, eu sempre gostei demais do envolvimento do Grupo Bandeirantes com eleições, que é um assunto que sempre me fascinou e que me envolvo desde sempre, né? Um dos meus assuntos favoritos, assim, e que eu entro de cabeça sempre em termos de eleições. E, assim, ficar ligado na Band, para mim, era como que obrigação. E agora tá desse outro lado aqui para me dar assim meio que uma energia, uma alegria, porque assim, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, eles ficarão muito bem informados. Não quero dizer mais do que nos outros, nas nossas concorrências, porque todo mundo trabalha muito bem, muito sério, mas aqui a gente dá uma visão mais aprofundada, diferente, mais contínua. As eleições sempre foram algo muito importante para o Bandeirantes. Como espectador, eu sempre percebi isso. E agora, dentro aqui da Band, as primeiras eleições que a gente vai trabalhar aqui, eu estou assim, muito feliz, porque é algo que a gente vai poder falar diariamente, algo que a gente vai poder trazer sempre muitos assuntos para o pessoal, acompanhar de perto. E a eleição municipal, ela tem uma magia diferente, que é aquela coisa do problema diário, né? O problema na tua porta, o problema na tua rua, a situação de uma solução mais imediata. O prefeito e o vereador, a prefeita e a vereadora, eles têm um papel muito importante no dia a dia das pessoas, né? Isso. E o Cidades Excelentes é uma das coisas do Grupo Band que traz isso, né? Nossa Cidade. Isso. Tem, até ontem, nesse primeiro programa que foi ao ar, apresentado pelo Eduardo Eineg, também com o Fernando Schiller, cientista político, que é daqui. Isso. E o Mitre, né? Fernando Mitre. Isso foi falado, né? Porque o Mitre ali, ele idealizou essa ideia do Nossa Cidade, que a gente tem desenvolvido aqui também, está acontecendo em outras praças, é a ideia de buscar o eleitor, buscar o cidadão, o que a população quer saber, como é que ela vai participar dessa eleição. A gente traz aqui as notícias, a gente repercute o cenário político, que tem de quem são os candidatos, quais as propostas, o que vai ser colocado em debate. Isso, claro, a gente traz aqui, mas o debate eleitoral, a formulação de propostas tem como finalidade atingir o eleitor, atingir a população. Porque o que essas pessoas precisam, o que elas estão demandando, o que é prioridade, como é que eu vou... os candidatos, as candidatas, como é que vão priorizar isso que vem a partir de uma demanda social. E o papel do Grupo Bandeirantes sempre foi, agora reforçado com essa orientação, é dar espaço, dar voz a essas pessoas. Então, é o que faremos aqui, já estamos fazendo, e se intensifica agora, a partir do dia 16 de agosto, já tem o período de propaganda eleitoral oficial, mas antes disso, né, por que o debate é 8 de agosto? Porque assim que finalizado período de inscrição das candidaturas, das chapas, o Grupo Bandeirantes já abre, já está liberado, né, eleitoralmente, né, pela Justiça Eleitoral, para fazer esses encontros. Então já se inicia o período de campanha com esse programa aqui, com o debate no Grupo Bandeirantes. Dia 8 de agosto é uma quinta-feira. Se eu não me engano, dia 20 de julho é o dia
Inicial, né? Para as candidaturas, oficializar as candidaturas. A partir do dia 20 iniciam as convenções partidárias e é a convenção que define se aquele partido irá lançar uma candidatura própria ou apoiar outra candidatura existente. Então, de 20 de julho a 5 de agosto, salvo me engano, 4, vou conferir aqui, é esse período de formalização das candidaturas. E aí tem, logo na sequência, o prazo para registro. Registrou no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, já está ali valendo. Está no BID, para quem não sabe, é um jargão do futebol, né? Que é o Boletim Informativo Esportivo sobre a inscrição do atleta num time. Mas a situação também que é interessante para a gente botar em perspectiva é que, apesar de a gente ter passado por uma eleição muito polarizada para a presidência e para os cargos do Legislativo Federal, talvez essa eleição para a prefeitura ela não seja tão polarizada assim, porque eu acho que aqui em Porto Alegre o assunto vai ficar mais em torno do que aconteceu em maio, né? Das enchentes e da relação com a cidade, e não tanto a briga Lula-Bolsonaro em si, né? Eu tenho ideia de que qualquer eleição municipal é assim, porque a gente chega no período eleitoral com esse debate, o quanto o partido tal, né, o presidente ou o líder nacional de tal partido vai influenciar, mas a eleição municipal é essencialmente debater o que acontece aqui. Falta memória para lembrar de alguma eleição municipal que eu tenha acompanhado que não tenha sido isso. Por mais que sim, se tenha forte essa ideia de você a favor de A ou B, no fim, o que importa é o que é feito na ponta. E o que é feito na ponta, muitas vezes não dialoga com essa disputa nacional ampla, que é ideológica, que é válida, não estou dizendo que não, mas que não é resolutiva no ponto, né, naquilo que se precisa no dia a dia da cidade, nas demandas do bairro, da rua. Então, me parece que sim, isso vai aparecer, não tenho dúvida que vai aparecer na campanha, mas não vejo isso como um tom principal, o que vai decidir o tom do debate. Sim, o único lugar que eu vejo isso acontecendo agora nas prévias é em São Paulo mesmo. Sim. É o único lugar onde se dá para entender que essa polarização Lula-Bolsonaro está mais forte. Vamos lembrar, né? São Paulo é uma cidade que sozinha tem mais população que o Rio Grande do Sul. Então, e tem essa coisa forte também, apesar de Boulos não ser do PT... Mas tem o apoio de Lula e apesar de Ricardo Gomes não ser do PL, também está associado ali a Bolsonaro. Sim, mas só fazer um parênteses no caso do Ricardo Nunes, que é prefeito, pois foi vice de Bruno Covas, Bruno que faleceu jovem, né? Tinha na casa dos 40 anos de câncer ali, quando ele estava iniciando seu segundo mandato. O Bruno, que por sua vez havia sido vice do Dória, né? O Dória que saiu da prefeitura para concorrer ao governo do estado. Mas, assim, chama a atenção o Ricardo Nunes estar se associando ao bolsonarismo, ao PL, a grupos ligados ao Bolsonaro, porque o Bruno Covas, ele inclusive declarou que ele não votou e não votaria em Bolsonaro. Sim. Pela memória que se tem, pelo histórico familiar de uma aversão à ditadura. E a escolha de Ricardo Nunes como vice na época também foi um pouco... teve resistência dentro do partido e junto aos aliados, e ele tempo depois foi justificar por que ele bateu o pé que ia ser o Ricardo Nunes o seu vice. Que ele disse que foi o primeiro político com algum peso, assim, com condição assim, de acompanhá-lo em campanha e também buscar votos, que procurou falar com ele antes do diagnóstico de câncer. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção quando ele revelou, porque ele disse assim que eu fui diagnosticado, que a notícia veio a público, choveu oferta de vice. A ideia do tipo assim, eu acho que você vai, acho que você se vai, quero ser seu vice. E ele disse, não, ali eu tinha alguém que eu sabia que era leal a um projeto político. E aí agora, essa pessoa que foi leal a um projeto político junto ao Bruno Covas está se associando ao que é o oposto do que o Bruno pregou e defendeu, porque disse que jamais votaria em Bolsonaro. Mas rapidinho, Giba, só tem muito a ver com essa questão do governador Tarcísio e com a intenção de ir de um lado que tem... É muito o oportunismo do momento. Conseguir voto, né? Entendeu que é ali que ele vai conseguir. Em Porto Alegre, nós temos até agora 7 pré-candidatos. Sebastião Melo, MDB, Maria do Rosário, PT, Juliana Brizola, PDT, Felipe Camozato, Novo, Cláudia Araújo, PSD, Anne Ortiz, Cidadania e Tiago Duarte,
União Brasil. Eu acho que são nomes cogitados, porque a Anne, ela nunca se colocou como pré-candidata, mas é um nome cogitado pelo partido, pela federação que ela integra, que é a Federação Cidadania PSDB. É aí que eu ia chegar. Batido o martelo, assim, de que serão, de fato, candidatos mesmo. Os dois principais me parecem ser, né, Sebastião Melo e Maria do Rosário. E aí eu quero perguntar para vocês. Antes das enchentes, era fácil dizer que Melo seria o favorito, imagino eu. Agora, dá para classificar ainda Sebastião Melo como favorito para vencer a eleição, depois de tudo que a gente viu nas enchentes, a revolta da população, as responsabilidades que há sim parte da prefeitura, há parte do governo do estado, há parte de tudo que é governo. E a prefeitura, por ser uma dessas, sem dúvida, tem a sua parcela de culpa no que aconteceu. Vocês consideram Sebastião Melo favorito para as eleições? O que acontece, Giba, é que era uma campanha muito tranquila para Sebastião Melo, uma campanha de praxe, de levar adiante, prestar contas, mostrar o que se pensava para um próximo mandato e aquele embate ideológico tradicional de uma campanha, mas que parecia ser uma reeleição tranquila de Sebastião Melo. Isso não existe mais. Aquela sensação de tranquilidade, ela não existe mais. O que acontece agora é que todas as armas e ferramentas e acusações, elas vão em direção a Sebastião Melo, porque ele vai ter que ter aí um discurso muito completo de meia-culpa e também de justificativas e de projetos para melhorar o que não deu certo para essa campanha e não ser dizimado por todo mundo, não somente por Maria do Rosário, todos os candidatos baterão em Sebastião Melo pelo que aconteceu nas enchentes. Então é sim uma carga muito pesada e a gente vai ter que ver como que isso vai bater na imagem dele, como que isso vai bater na imagem durante a campanha, porque isso é muito importante, pessoal. Tudo que nós estamos falando agora, tudo que é visto até agora, é meio que as pessoas botam num cantinho para naquele período eleitoral abrir uma outra perspectiva em relação ao que está acontecendo. E aí, dependendo do que o eleitor simpatiza ou não com o que cada candidato vai trazendo, esse negócio que está no cantinho vai entrando na panela. Uhum. Sim ou não? Deixo fora, boto dentro. Deixo fora, boto dentro. Se, de acordo com o que aquilo ali for acontecendo, a quantidade maior de problemas ou de soluções que foram deixadas de lado vão entrando para somar naquela imagem. E aí, na hora de um voto, aquilo pesa demais. Então, vai depender muito disso. Quanto que, durante essa campanha, a oposição, quem quer o lugar de Sebastião Melo, vai conseguir montar uma estrutura estratégica suficientemente para tirar essas garantias que ele tinha totalmente, né? Porque elas tem muitas articulações que a gente não sabe ainda, né? De lugares, de lideranças que hoje em dia a eleição ela bate muito isso, né? O quanto que tu consegue articular em lideranças locais. E aí vai ter que ver o que também a oposição tem de proposta, porque oposição que só bate também não se elege. A oposição tem que também trazer proposta, né, Bruno? É uma ideia de que só bater, termina. A gente já viu várias oposições que batiam e não conseguiam se eleger. Né? Você quer chegar ao segundo turno, mas a tua avaliação, tu pediu avaliação, né, Giba? Eu acredito que ele não chega, se não como favorito, mas ele não chega como um candidato que já perdeu, assim, essa ideia de agora, em função da enchente, a tragédia que aconteceu em Porto Alegre, a resposta... Não digo que você tenha colocado isso, mas tem pessoas que dizem assim, não, agora não tem para Sebastião Melo. Não vejo assim, por quê? Porque é um período curto, claro que bastante recente, e isso vai estar presente, sem dúvida, porque as pessoas ainda vão estar vivendo as consequências das enchentes aqui em Porto Alegre, mas ele é um prefeito que vinha num governo estável, com uma avaliação boa, né, pela população no geral. Não estou entrando no mérito, estou dizendo assim, olha, ele tinha uma boa aceitação, né, tanto ele enquanto gestor e o seu trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, claro, há muitos que não concordam com esse modelo de gestão, mas aqueles que concordam estavam entendendo que ok, eu acho que tinha essa condição, essa chance de se manter e prorrogar por mais um mandato, que é o que ele tem direito, né? Tem condição de reeleição, porque ele está no seu primeiro mandato como prefeito. Mas agora é só começando campanha mesmo para ver qual é que vai ser essa avaliação do público, se vai ter uma percepção, uma mudança, uma virada de chave, porque mesmo entre aqueles atingidos e que se sentiram lesados pelas enchentes, a culpa ela não recai diretamente à prefeitura. Embora a gente entenda que a prefeitura tem responsabilidade,
essa culpabilização ela está diluída entre os governos. Então, não é somente o governo municipal que está sendo visto e cobrado. Então, é por isso que eu imagino que não é direta essa relação. Então, olha, foi uma catástrofe, a prefeitura não respondeu da maneira mais adequada, demorou em muitos momentos, falhou, ainda há sujeira, lixo espalhado pelas ruas, pessoas precisando de atendimento, mas isso não está caindo no colo somente do prefeito. Tem um ingrediente inédito nessa eleição aqui em Porto Alegre, na parte da direita, especialmente na da direita mais liberal, que pela primeira vez, teremos um candidato do Partido Novo, né? Isso. Felipe Camozato. E ainda não se sabe... Tá. Não, eu lembrei dos candidatos que já se teve do Novo, mas era o governo do estado, não era a prefeitura. Isso. A prefeitura vai ser pela primeira vez e não se sabe ainda o quanto que isso pode afetar os votos de Sebastião Melo, que vai ganhar, né, imagino eu, a maioria dos votos do lado da direita, e o Partido Novo, né, como eu disse, a direita mais liberal, pode influenciar de alguma forma os votos de Sebastião Melo, né? Eu acho que assim, talvez uma avaliação do grupo à direita é de que vai ter segundo turno. Sim. Então, esse voto que votou num candidato liberal à direita no primeiro turno, tendo Sebastião Melo no segundo turno, vai naturalmente acompanhá-lo. Me parece que a estratégia do Novo e do Camozato, que foi vereador, agora ele é deputado estadual, e quem no caso dele, tanto ele quanto Maria do Rosário, que é deputada federal, eles não perdem um mandato em se colocando a concorrer a um cargo executivo em outra eleição, que é o caso. Então, eles continuarão deputados após isso, né? Acho que é uma aposta do Novo também nesse sentido. O Camozato é o nome mais forte do Novo que se tem aqui, e não valeria a pena, se ele fosse vereador, concorrer a prefeito e perder o mandato. Então, isso não vai acontecer. Mas eu acho que é mais para tentar trazer um discurso mais liberal ainda para dentro do debate político e tentar provocar, inclusive, Sebastião Melo de talvez se posicionar perante esse discurso mais liberal. E também, Bruna, tem uma estratégia política que é fundamental, que a gente vai ver em muitas cidades, deputados federais concorrendo a prefeito sem ter chance real de ser prefeito, porque é uma vitrine, muitos partidos entendem que é importante para a eleição daqui a 2 anos, Sim. que agora esse que pode ser um carro-chefe de votos para o Legislativo Federal lá na frente, tenha muita exposição. Que ele seja um nome relembrado, que tenha um recall forte lá na frente. Então, isso acontece muito de partidos que sabem, assim, muitas cidades não vão ver isso. O cara não tem chance de ser prefeito, mas vai ser candidato para aparecer na vitrine. E no caso do Novo aqui, né, a gente tinha o Camozato como um vereador bem eleito em 2020, digo isso em número de votos, e aí acabou conseguindo mais uma cadeira ali para a bancada, e que era a Mari Pimentel. Quando o Camozato sai para assumir a Assembleia, entra o vereador Thiago Albrecht, e agora a Mari saiu do partido, ela também teria condição de puxar voto. Então o Novo está ali com uma cadeira hoje somente, e talvez essa exposição num período de campanha a prefeito ajude a puxar, ou eles têm essa intenção, não estou dizendo que seja só o Novo, é padrão dos partidos, tentar puxar votos para conseguir mais algum parlamentar ali na bancada da Câmara de Vereadores. O Giba citou alguns nomes também, acho que você acabou não citando o PSTU, que sempre se coloca Sim. como um partido ali presente. Não vai ser o Júlio Flores dessa vez, não. Está aqui colocada a pré-candidata, é Fabiana Sagné, não sei como é que pronuncia. E também o deputado Thiago Duarte, do União Brasil, que se colocou como pré-candidato a prefeito. Ele tem essa intenção já de muito tempo. Se o partido dele vai levar adiante, a gente não sabe ainda, né? Mas tem ele ali colocado. Dos nomes que o Giba citou, a Cláudia Araújo, eu vejo ela só como uma pré-candidata mesmo. Muito possivelmente ela não vai ser candidata de fato. Ela chegou a ser líder do governo Melo na Câmara. Então, é uma posição do partido para se posicionar melhor na hora de buscar uma aliança. A incógnita que eu quero saber, imagino que todo mundo também, é quem será o candidato do PSDB, porque o governador Eduardo Leite disse que o PSDB precisa ter um candidato próprio, um candidato único. Se não tiver, vai ficar estranho, né? O partido do governador do estado não tem sequer um candidato à prefeitura na capital. Eu acho que é nesse sentido que o governador tem se posicionado. Mas assim, demorou, né? Já era para ter se posicionado em relação a isso Sim. um ano atrás. E o PT, vocês acham que o nome de Maria do Rosário é talvez o
o melhor, assim, a ser alçado na candidatura petista, porque Maria do Rosário tem muito aquela pecha do confronto que ela teve com o Jair Bolsonaro, né? Nos processos e tal. Vocês acham que Maria do Rosário, de repente, seria o melhor nome para o PT? Eu acho que ela tem essa marca também, mas não imagino que isso seja o principal a se colar nela. Talvez tentem, né? A oposição vai tentar, como uma defensora dos direitos humanos que ela sempre foi, colocar isso como um demérito, que não me parece algo que vai colar muito nesse momento, porque há também uma sensibilidade coletiva de entender que é necessário que se tenha pessoas e vozes nessa defesa, especialmente agora que a gente está num período de calamidade, pós-catástrofe, em que se precisará um olhar atento para aqueles mais atingidos, que ainda estão sofrendo as consequências das enchentes. Sim, ela tem alguma rejeição, agora não lembro numericamente se isso já foi sinalizado agora nesse período pré-campanha, mas não vejo como uma pessoa com uma versão total. Não, é um nome que eu rejeito de cara, eu digo a sociedade, né, os eleitores. Acho que tem espaço para se construir um diálogo. E, pelo que acompanho, assim como a gente acompanha, né, qualquer candidato aqui, porque às vezes a gente fala alguma coisa e diz, não, tá puxando para A ou B. Assim como o Melo tem uma penetração nas periferias, isso é inegável, sim. E de todos os nomes aqui, sem dúvida, ele é o que mais tem. Mas ela também acho que tem um bom trânsito nas comunidades aqui, né? Nos movimentos sociais e de base, né, nas comunidades. Então, me parece mais do que tinha Manuela Dávila. Sim, com certeza. Tem um assunto aí, Bruna, que é fundamental, que é entender a estratégia de campanha, porque Sebastião Melo tem uma experiência já comprovada, seja boa ou ruim, como administrador do executivo, como prefeito. Ele tem coisas para ser dita, ele sabe como as coisas são feitas, ele tem um discurso que pode ser usado numa campanha a seu favor, como, eu tenho experiência como administrador. Maria do Rosário não tem essa experiência. Ela é deputada, a história dela é como no legislativo. Então, a partir de que momento, como se posiciona essa candidata para entender, olha, eu posso trazer soluções. E aí sempre fica aquela tentação, né, das campanhas do PT de puxar do passado, da época da Frente Popular, que ela está muito distante na memória do eleitor. Então, se o PT for para aquele lugar, tem vários problemas daquela administração que podem ser puxados também pela campanha de Sebastião Melo, de quem for para contra-atacar. Então, aí está o X da questão da campanha do PT. Se ele vai olhar para o passado e vai tentar trazer aquele passado como algo bom, e aí isso vai ser desestruturado na campanha da oposição, ou se o PT vai propor uma ideia, vamos vincular com o governo federal, vamos vincular com uma ideia nova de cidade, e aí, a partir daí, botar Maria do Rosário no centro como uma pessoa certa para levar esse projeto adiante. Eu imagino que vai ser isso, pelo que já se tem de material de divulgação, que pode, né, nesse período de pré-campanha, você falar em pré-candidatura, né, sim. Já tem algum material dela circulando nesse sentido. Imagino, sem dúvida, vai se voltar ao passado em algum momento, né? Pegar as boas referências históricas, né? Que qualquer governo tenha. Mas esse argumento, assim, que o prefeito tentou fazer colar aqui no período de enchentes e não pegou. E, na minha avaliação, não pegou, que não, mas a gestão PT também não fez. Bom, mas a gestão PT saiu da prefeitura há 20 anos. Sim. Né? Nesses últimos 20 anos, o que foi feito, né? E aí, por mais que talvez ele tente se separar dos governos anteriores. Bom, gestão Fogaça, teve ali, a primeira eleição do Fogaça foi pelo PPS. Pelo PPS, mas ele migra para o MDB, que é o partido de Melo. Depois ali passa a gestão para Fortunati, mas tendo o MDB como parte da sua base, e Melo foi vice de Fortunati. E quando ele perde a eleição para o Marquesan, somente a transição foi de um campo político para outro. Porque logo o MDB entra na base. E fica ali um período de base junto com o Marquesan, ele começa a descolar com a pandemia. Na base do Marquesan, ele, claro, não tinha muito trânsito, ele não tinha muita articulação para diálogo com o legislativo, mas o MDB estava ali. Melo foi contra, mas o partido não. Então, assim, não dá para dizer que ele não teve pé nas gestões anteriores. Sim, teve o PT com seus acertos e erros de 30 a 20 anos atrás, mas nos últimos 20 anos, o grupo político do Sebastião Melo esteve na prefeitura. Se o PT conseguir fazer, o PT e os outros opositores conseguirem fazer com que o assunto da enchente cole
diretamente no Melo e que isso fique insustentável para ele responder numa campanha, aí ele vai se enfraquecer muito. A questão é quanto esse assunto em si, ele vai ser prioritário, vai ser o central na discussão, e quanto que isso vai colar no prefeito, ou quanto outros assuntos que geralmente são pauta, né, como saúde, educação, segurança, mesmo que segurança não seja uma prerrogativa da prefeitura, mas sempre é um assunto cada vez mais falado e que os prefeitos têm que se posicionar mais em relação à segurança. Se esses assuntos tem não a guarda forem... municipal, né? Então, sim. A brigada militar que não, né? Mas... Hoje à tarde, perto ali da 10:50, no Boa Tarde, Rio Grande, com Alexandre Mota, vou tratar um pouco sobre o papel do município nas pautas de segurança pública. Posso dar um spoiler? Por favor, Bruna Subchitz. Que tem isso que o Giba disse, sim, o governo municipal, ele cuida da guarda municipal. Não tem gerência sobre brigada militar, polícia civil, qualquer outro tipo de patrulhamento. E a guarda municipal tem a função de proteger o patrimônio. Não necessariamente não investiga, não é uma, não prende bandido, não faz isso, não é equivalente à polícia militar. Mas o fato de ter ali um veículo, uma pessoa na guarda, fardada, circulando, já deixa o ambiente um pouco menos inseguro, sem dúvida. Mas o que as prefeituras podem fazer para tratar da segurança pública? Bom, iluminação pública já é um ótimo exemplo. A gente tem ali um caso de telespectador que nos fala sobre um estacionamento da IPTC que era muito usado no passado e hoje está meio que abandonado ali no bairro Praia de Belas. Isso é um vazio urbano. Um vazio urbano, além de ser um desperdício de terra em área com infraestrutura construída, porque o bairro Praia de Belas, embora tenha alagado e tenha tido problemas, mas é do lado do centro, é super bem atendido. Bom, você está deixando vazia uma área que poderia ter uma finalidade, principalmente habitacional, que a gente está vendo agora essa demanda muito alta, mas acaba tornando aquele espaço inseguro. Porque como é que eu vou transitar por essa rua sabendo que metade do quarteirão está abandonada? Não tem sequer um movimento de pessoas, ninguém mora aqui perto para eu poder bater na porta ou para saber que tem aqui movimentação de pessoas, que vai passar alguém em algum momento. Então, é esse tipo de coisa que o governo municipal pode fazer. E ali é muito específico o caso dele, porque são terrenos públicos. Né? Não é assim, é um particular que optou por não construir. Não, é um terreno da prefeitura. Poxa, a prefeitura não pode deixar assim. Então, tem ações, sim, que o governo municipal pode tomar para garantir um ambiente mais seguro. Equipamentos de vigilância, câmeras... Fazer a integração dos seus equipamentos com a Brigada Militar, com o governo do Estado, isso também, fazer essa integração. Mas, então, assim, tem possibilidades. Dentro do urbanismo se fala muito do uso misto dos edifícios. Então, assim, eu tenho aqui uma área comercial da cidade, então ela é só comercial. Então, ela funciona de dia e de noite ela é deserta. Mas e quem precisa circular lá de noite por qualquer motivo? Porque precisou acessar o seu espaço de trabalho à noite, porque fica até mais tarde. Como é que fica essa pessoa? Ou uma área que é residencial e é essencialmente residencial. Bom, mas não tem, então, um movimento de pessoas vindo aqui consumir em algum restaurante, em alguma loja, que também o fato de ter movimentação faz com que aquele espaço se torne menos perigoso, assim, do tipo, tem que chegar em casa de noite, eu desço da parada, ando 3 quadras até minha casa, e essas 3 quadras são desertas, além de escuras. Então, esse tipo de coisa que contribui para uma sensação de segurança, pode parecer que, não, é só sensação, mas uma sensação vale. Porque se você está num ambiente que ele te passa alguma segurança, bom, você já anda mais tranquilo. Claro. E isso o poder público municipal tem condição de fazer. Muito bem, vamos seguir falando sobre isso ao longo aí dos próximos dias. Ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, muitos nomes vão surgir, outros talvez até que se fale hoje sejam arquivados, nunca se sabe, né? Não foi batido o martelo ainda. A Bruna ainda não bateu o martelo sobre a candidatura dela. Ainda não, mas tá havendo um lobby muito grande para que tenhamos Bruna Subchitz candidata a alguma coisa. Lobby, Gilberto e Gustavo. Sim. Eu brinco que é uma coisa que o Paulo fala, né? Me falta uma coisa só para poder me candidatar e eleger, que é voto. Mas no meu caso, só falta voto. Mas no meu caso, me falta até mesmo filiação, porque eu sei que já foi especulado aí, por não vou dizer quem, mas eu não sou filiada nem nunca fui. Nem no partido da Causa Felina? Pois ele não me apresenta. O PCF? Felina. Viu que ela disse que falta voto, falta filiação, mas ela não disse que falta vontade. Nossa, essa nunca nem existiu. Bom, nós vamos ao intervalo.